Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está começando mais o programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o roteirista, escritor e alpinista Ayrton Batista. Ayrton, prazer receber você aqui virtualmente na TV Câmara. Prazer é meu. Ayrton, esse ano foi lançado um filme que você roteirizou, coproduziu, chamado Minhas Mãos. E daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes sobre esse trabalho, mas antes eu queria saber um pouquinho do começo da sua história. Como é que você se envolveu com literatura, com cinema? Como é que você decidiu começar a criar roteiros? Uau! Pô, eu cresci dentro do cinema, apaixonado por filmes. Lia muito quando era criança. Eu fui dessas crianças solitárias, né? E eu lia muito e cresci dentro de sala de cinema. Na década de 1990, eu fiz parte de um cineclube do Ipiranga, bairro do Ipiranga. Cineclube 16mm, e comecei a colecionar filmes 16mm. E tenho alguns até hoje. Tenho um velho projetor 16mm. E aí depois por causa dessa paixão com cinema, me tornei projecionista de cinema. Trabalhei por muitos anos como projecionista e sempre tentando entrar na área criativa, né, do cinema. Em 1997, tem uma história engraçada aqui. Em 1997, eu achei por acaso uma biografia do Sylvester Stallone e descobri que a carreira dele começou por causa de um roteiro que ele escreveu. Ele abriu, o porte se abriu para ele, conseguiu entrar no cinema por causa de um roteiro que ele escreveu. Eu disse, uau, eu posso fazer isso também. Eu escrevi um roteiro. Daí, eu com essa ideia maluca, comprei alguns livros de roteiro, alguns livros sobre roteiros, e comecei a escrever com grande paixão, mas eu descobri que era um mundo fechado, era impossível encontrar essas pessoas do mundo do cinema, encontrar produtores, estúdios, você não fazia ideia onde ficava isso. Não é como hoje, que você acha tudo na internet. E daí eu desisti. No final dos anos 90 eu desisti. Esse foi o começo e o fim. E aí você ficou um tempo afastado do cinema, então? Eu continuei trabalhando como projecionista e tentei esquecer essa história de cinema, que é difícil, né? Alguém diz que sonhos são difíceis de morrer. E eu fiquei 20 anos sem escrever. 20 anos. Quase 20 anos. Daí eu me tornei guia de montanha no Brasil e na Bolívia. Fui instrutor de escalada em rocha no Brasil e guia de montanha. Na Bolívia, fui guia de alta montanha, instrutor de escalada em gelo. Esqueci essa história de cinema. Mas daí voltei a escrever, por acaso. 6 anos atrás, voltei a escrever roteiros, porque as pessoas que têm o impulso de escrever, eu considero como castigo. É uma força que impulsiona você a escrever. Então, eu voltei a escrever, escrevi alguns roteiros. Esse roteiro chamado Minhas Mãos, essa história de boxe, foi um dos primeiros que eu escrevi quando eu voltei a escrever, 6 anos atrás. Mas eu escrevi como uma espécie de catarse. A minha paixão por escrever e minha paixão por cinema, eu não esperava que fosse ser produzido. Não esperava que fosse ser produzido. E em 2019 você teve um roteiro, que foi o Clara, que ficou entre os 3 finalistas de um concurso do Festival Internacional de Cinema Cristão. Foi esse destaque no festival que fez você criar essas conexões, que você falava que às vezes é difícil de criar no mundo do cinema também, de conhecer produtores, realizadores? Foi aí que teve um impulso assim na sua carreira? O filme chegou a ser produzido, Clara, não? Não chegou a ser produzido. Esse roteiro, Clara, também foi um dos primeiros que eu escrevi, quando eu voltei a escrever, 5 anos atrás. E quando eu abri esse concurso de roteiros,
no PIC, Festival Internacional de Cinema Cristão, que teve suas edições, teve essa edição em 2019 no Rio de Janeiro. Eu sabia que esse roteiro tinha grande chance, é um roteiro de um curta-metragem, e ficou entre os 3 finalistas. Por causa disso, chamou a atenção de alguns produtores, e eu me apresentava a eles e, olha, o meu roteiro ficou entre os 3 finalistas. Isso conta, né? Isso conta. E daí alguém me chamou para conhecer uma produtora aqui de São Paulo, uma mulher, ela me pediu para escrever uma minissérie, que acabou não se realizando, mas através desse trabalho eu conheci o Rogério Lemos, que é o produtor da Sim Raven, que eu mostrei para ele alguns roteiros, e ele gostou muito desse roteiro de boxe, chamado Minhas Mãos, e decidiu produzi-lo, e aí aconteceu tudo muito rápido. Eu gostei, vamos produzir. Ele presta serviço para uma produtora adventista chamada Set Play. Ele mostrou, eles já gostaram e já começamos a produzir imediatamente. E ele disse, mas aí, onde vamos filmar isso? Onde vamos achar essa academia, esse ginásio? Ele disse, olha, eu tenho tudo isso aqui em Guarulhos. Então, vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. É um longa-metragem mesmo, né, que é Minhas Mãos, que foi lançado recentemente. Conta pra gente, você já falou que é um roteiro de boxe, né, um filme de boxe. Conta pra gente assim, a sinopse do filme, de como surgiu essa ideia também de escrever esse roteiro. Então, como surgiu a ideia de escrever essa história, esse roteiro? Eu não faço a mínima ideia, eu não lembro. Foi há cerca de 6 ou 5 anos atrás e eu não lembro como surgiu a ideia. Bom, eu cresci gostando dos filmes de Rock Balboa, então isso deve ter influenciado o meu inconsciente a produzir essa história de boxe. Perdão, qual foi a sua pergunta? A história, a sinopse. O que é a sinopse? A sinopse. Qual é a sinopse desse filme? Bom, é um filme com temática cristã. É a história de um jovem boxeador que ele se afasta da igreja para se dedicar mais aos treinos. E o treinador dele é um homem magoado por ter sofrido racismo na vida. Ele quer usar esse jovem, que é o personagem principal, se chama Cássio Reis. O nome desse treinador é África. E ele personifica essa angústia e revolta de uma pessoa que sofreu racismo, e ele quer usar o protagonista como uma ferramenta de vingança dele contra o mundo. Essa é uma temática interessante, essa que eu quis retratar, mas eu sou melhor escrevendo do que com palavras. Então, colocar esse roteiro de uma maneira bonita, dramática, mas assim explicar intelectualmente como isso ocorre. Vai ter que assistir o filme, então. Para assistir. Mas o personagem que eu mais gosto nesse filme é o África, que é o treinador do protagonista. E você falou que você já disse para o produtor que tinha tudo em Guarulhos, porque a maior parte do filme foi rodada aqui em Guarulhos e no Instituto Coliseu, né? Que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. E você já conhecia esse trabalho do Instituto Coliseu antes de escrever o roteiro? Você conheceu durante? Porque você também acompanhou a gravação, né, do filme. Sim. E fiz coreografia de luta. Eu conhecia morando em Guarulhos, eu passava eventualmente de frente à unidade do Coliseu ali no centro, e eu pensava, uau, isso aqui é uma academia de boxe. Legal, Guarulhos tem uma academia de boxe, era tudo que eu sabia do Coliseu. Daí eu escrevi esse roteiro, como eu disse, eu não esperava que isso fosse produzido nunca. Tempo depois, eu fiz uma visita à unidade do centro,
o responsável lá me mostrou todo o espaço com o maior carinho e me contou sobre o Coliseu, mas eu fiquei assim sabendo por cima, né, do trabalho do Coliseu. Eu fiquei bastante impressionado com as fotos que eu vi no Coliseu da visita de Mike Tyson, George Foreman, Holyfield. Uau, eles estiveram aqui, caramba! Sim, eles estiveram aqui prestigiando esse nosso trabalho, porque aí eu sabia que Mike Tyson, dessa vez Mike Tyson teve uma infância difícil, né? Então eu acho que Mike Tyson deve ter pensado, uau, esse trabalho dessa academia é muito positivo. E eu pensei, uau, esse lugar é fantástico. E, enfim, esqueci sobre esse roteiro, sobre tudo isso. Quando veio essa oportunidade de filmar, de produzir esse filme, eu disse para o produtor e diretor Rogério Lemos, olha, temos tudo isso em Guarulhos. Daí fizemos contatos com o Coliseu e durante as filmagens, convivendo com os treinadores do Coliseu e o ambiente, eu fui tomando maior conhecimento do trabalho do Coliseu e do quão profundo e comprometido é com esses jovens de áreas de risco. E Eu fiquei roteirizar assim, essa. bem mais, eu fiquei assim, uau, esse lugar aqui é mais especial do que eu imaginava. E você já tinha assim, mais familiaridade com esporte? Você falou que gostava dos filmes do rock, mas assim, foi um desafio também roteirizar cenas de luta? Você chegou a fazer boxe? Como é que foi esse preparo? Não, para mim foi fácil, foi difícil porque eu só tinha um dia. Nós tínhamos um único dia. A luta final, nós tínhamos um único dia para coreografar, ensaiar e filmar. Isso com a plateia esperando. Eu disse, não, isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso. Mas foi um milagre. Acho que foi um milagre. Nós conseguimos e ficou muito bom. Ficou muito bom. A facilidade é que os atores são boxeadores de verdade. Então, a minha coreografia era basicamente jabs mais longos, ganchos, jab, gancho, jab, gancho. Eu não tinha que ir lá e mostrar, ensaiar. Eles já eram boxeadores, então foi muito fácil. Eles são muito bons. Comecei muito cedo nas artes marciais, eu praticava Wing Chun Kung Fu, estilo Bruce Lee. Eu pratiquei por muitos anos com o mestre Léo Mamura, ele é razoavelmente famoso. O Léo Mamura foi discípulo de Moyat, que foi discípulo de Ip Man, que foi mestre de Bruce Lee. Então, posso dizer que eu sou da quarta geração. E Moyat foi o mestre de Léo Mamura, mestre do meu mestre, né? Moyat costumava vir para São Paulo de 2 em 2 anos. E eu, na época, não falava inglês, eu ia tanto falar inglês para ficar conversando com ele, perguntando como era a época que ele treinava junto com o Bruce Lee em Hong Kong, mas eu não sabia inglês. Foi nessa época que eu comecei a estudar inglês, sozinho, né? Porque na época existiam escolas como hoje. As que existiam eram muito caras, então eu aprendi inglês sozinho para conversar com o Moyat e os mestres que vinham de Nova York para cá. Moyat morava residia no Brooklyn, a academia dele é de Chinatown, muito famosa a academia dele. Infelizmente ele morreu em 2002 e, enfim, isso aí veio nos artes marciais. Então você já estava em casa nesse mundo da luta também. Bom, Ayrton, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e depois a gente volta falando mais também sobre esse mundo de alpinismo, também sobre os seus livros. Então não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais ponto de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o roteirista, escritor e alpinista Ayrton Batista. Ayrton, a gente estava falando um pouquinho sobre Minhas Mãos, né, que foi acho que seu primeiro roteiro filmado. Eu queria saber também como é que foi essa sensação de assistir o filme pronto, né? Porque a gente sabe que escrever o roteiro é uma coisa, mas tem um estranhamento também de você ver algo que você escreveu e depois passar isso para o cinema, que é uma construção mais coletiva, que tem direção, tem atuação. Como é que foi para você essa sensação? É fantástico ver a sua primeira obra, o primeiro roteiro que você escreveu, se materializar em um filme. E
Eu acho que mais do que ver ele pronto na tela, é o prazer de estar filmando. As pessoas ali envolvidas, empolgadas, os atores, a, o câmera, o diretor, a equipe da iluminação. Eu acho isso fantástico. Você pensa, uau, tudo esse movimento por causa dessas coisas que eu escrevi aqui, que fantástico. E depois de ver na tela, a, a alegria vai ser o retorno das pessoas, né? As pessoas gostaram. Você já pôde conferir esse retorno, porque o filme está disponível online, né? Está disponível online, já foi visto por mais de 40 mil pessoas, e isso é bem positivo. E aí as pessoas colocam seus comentários positivos embaixo, e isso é bem gratificante, nos anima a produzir mais obras assim. Você falou da equipe, você queria fazer um agradecimento também, né? Assim, eu quero fazer um agradecimento aos motociclistas Águias de Cristo de Guarulhos, que perguntei para eles, e vocês podem aparecer lá e deixar uma moto estacionada de frente à loja, para uma cena? E eles disseram, claro, com o maior prazer. E não veio só um, vieram 4. Uma cena muito bonita. Foi o Sérgio Luiz, o Edson Rodrigues, o Gabriel Cinquenti e o Vander Coutinho. Coutinho que organizou tudo isso. Muito obrigado, Coutinho. Obrigado por ter aparecido nesse filme e ter contribuído para essa obra. Legal. E aí, também em paralelo a esse seu trabalho na ficção, você tem as aventuras do mundo real, né? Porque você é alpinista, escala montanhas na Bolívia, acho que há mais de 10 anos, montanhas no gelo. E como é que foi que surgiu também essa atividade na sua vida? Aqui tem uma história engraçada também, porque começou por causa dos livros. Isso começou no ano 2000. Eu estava um período estagnado na minha vida, eu estava sem horizontes, deprimido. E eu achei alguns livros bem antigos de alpinismo em Sebo, São Paulo. Eu ia muito no Sebo de São Paulo, ali da Liberdade, especialmente. E encontrei uns livros antigos de alpinismo em alemão e francês. Um desses livros tem 100 anos. Eu encontrei esses livros e eu li esses livros e eu disse, uau, isso é uma coisa que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu escalo montanha escalo no gelo há 12 anos agora, mas rocha eu escalo já há 21 anos. Escalado de rocha há 21 anos. E eu não conhecia até hoje nenhum escalador de rocha, nem escalador de gelo, aqui no Brasil, nem no exterior, que tem uma história parecida com a minha, que se apaixonou pelo alpinismo por causa da leitura, através da leitura. Porque eu lendo os livros, eu disse, sem nenhuma experiência, a maioria das pessoas começam a praticar montanhismo porque experimentaram. Alguém chamou e a pessoa teve uma primeira experiência. Comigo, não. Eu lendo os livros, eu disse, uau, eu quero fazer isso o resto da minha vida. É um caso raro. Daí eu não sabia onde encontrar, como fazer. E aos poucos eu fui procurando e achei um curso de escalada em rocha, comecei a escalar rocha, e fiquei 10 anos sonhando com o gelo. Nossa, como eu vou fazer escalada em gelo? E era bem difícil na época, e depois 10 anos até que eu finalmente conseguisse ir para o Chile, fazer um curso de gelo no Chile. E esse ano você escalou, né, uma montanha de gelo de mais de 6 mil metros na Bolívia. Como é que foi essa experiência? Essa é a maior que você já escalou? Você já escalou outras maiores? Como é que foi? Não, essa foi a maior, e é a maior até agora, né? Huayna Potosí. É uma montanha de 6.088 metros e não é uma montanha tecnicamente difícil. A dificuldade se dá por conta da altitude. E escalei essa montanha, me tornei guia lá, 2016. Na temporada de 2016 eu fui guia e no Huayna, então escalei o Huayna várias vezes
diversas pessoas, diversas partes do mundo. Deu origem a algumas belas amizades com pessoas de Israel, da Inglaterra, da Itália e de outros lugares do mundo. E esse ano voltei para lá novamente, agora em junho, e escalei novamente o Huayna. E quero voltar muitas e muitas outras vezes, porque eu amo aquele lugar. As pessoas falam para mim, Ayrton, você deveria estar escalando as montanhas. E eu disse, claro, eventualmente vou escalar as montanhas, mas eu gosto de vir aqui. Virei aqui quantas vezes eu puder. E estou sempre chamando meus amigos, né? Alguns dizem, uau, eu quero fazer isso, mas não tenho coragem. Dizem, uau, eu quero fazer ano que vem, espero levar um bando de amigos. E você que falou, começou pela literatura também, lendo sobre alpinismo, e você também inclui um pouco disso ao escrever, né? Você, além dos roteiros, escreveu, publicou 6 e-books, e um deles, Alturas e Profundezas, também tem como pano de fundo uma escalada ao Everest, né? O quanto dessas suas experiências pessoais também você coloca nos seus livros? Você tem esse sonho também de escalar o Monte Everest? Você tem esses sonhos dentro do alpinismo? Bom, primeiro, todo escritor, todo escritor, ele coloca o que ele é, no que ele escreve. Você não consegue escapar. E esse livro, Alturas e Profundezas, tem muito de mim ali, muito da minha experiência no montanhismo, as angústias que eu passei, os conflitos psicológicos e espirituais. E algumas coisas são respondidas ali, outras eu ainda estou buscando respostas. Mas de tudo que eu escrevi até hoje, eu escrevi quase 20 roteiros. Estão na mão de alguns desses roteiros, estão na mão de diferentes produtores, diretores. Espero que venham à luz em algum momento. Mas de tudo que eu escrevi até hoje, Alturas e inclusive outros livros de ficção também, os e-books, entre todos eles, Alturas e Profundezas é o que mais tem muito da minha biografia ali e muito da minha alma e do meu coração, que eu mais amo. Mas E esse é um livro que você pensa em ser roteirizado também? Você tem o roteiro dele? É algo que você pensa para ele? Depois que estava em formato de livro, eu pensei, eu posso transformar isso em um livro, em um roteiro, o que é muito fácil para mim, porque eu escrevo, os livros que eu escrevo também, eles são num formato, numa estrutura de roteiro, de modo que quando se eu for transformar qualquer um dos meus livros em roteiro, é fácil para mim, porque eu já escrevo eles numa estrutura de roteiro. Eu penso em 4 atos, eu penso nos pontos de virada, então é a maneira como eu escrevo. E eu tenho sim um roteiro de Alturas e Profundezas, em formato de roteiro, mas seria caríssimo, seria coisa de $milhões, filmar no Himalaia, com toda aquela história ali, com alpinistas de diferentes nações, coisa bem... Quem sabe um dia, né? Fica de sonho, então, né? Claro, quem sabe um dia. Ayrton, eu sou um homem de grandes aspirações. Eu não sou um homem com os pés no chão, não. Desculpa, eu não sou. Algumas pessoas dizem, seja alguém com os pés no chão, não, desculpa, eu não sou. Para ser escritor ou para trabalhar no mundo do cinema, eu acho que não dá para ser com os pés no chão, não. Você tem que dar para escalar. E para escalar também. Para escalar não, perdão. Para escalar precisa ter os pés no chão, porque é muito perigoso. Muito perigoso. Eu já vi a morte de perto algumas vezes. Então é muito sério. Eu preciso tomar muito cuidado na alta montanha. E falando um pouquinho assim do cenário cultural aqui de Guarulhos, especialmente o audiovisual, você falou no início, né, dessa dificuldade que você teve de se inserir na indústria, de conhecer as pessoas. E aqui na cidade, como é que você vê isso, assim, essa troca entre artistas do meio, de conhecer cineasta, formar parceria? Como é que é esse vínculo que você cria aqui na cidade? Eu não faço a mínima ideia. Você não participa. Porque eu não conhecia ninguém
E agora estão aparecendo alguns contatos, depois que eu dei algumas entrevistas aqui em Guarulhos, para as mídias aqui em Guarulhos. Isso é fantástico. Eu espero conhecer os Guarulhos, transar com eles, e para podermos estarmos criando juntos. E o seu foco agora, você está nessa vertente mais de um cinema cristão, porque os seus livros também costumam ter um pouco dessa pegada, né? Esse é um foco que você pretende para os seus projetos futuros? Não, não é. Eu sou cristão, mas eu quero produzir obras que abranjam todo o público. Como a minha inspiração é Randall Wallace. Randall Wallace é um roteirista e diretor cristão americano. A carreira dele despontou pelo roteiro de Coração Valente, em 1995. Depois ele dirigiu O Homem da Máscara de Ferro, que é um filme fantástico. Depois ele escreveu e dirigiu um filme com Mel Gibson, de guerra, que eu não lembro agora o nome. Depois ele escreveu o roteiro do filme Pearl Harbor, dirigido pelo Michael Bay, em 2001. Um roteiro que ele vendeu por 2 milhões e 500 mil dólares. Imagina isso 22 anos atrás, né? Isso é uma fortuna. E os roteiros dele são sobre valores, sobre moral, sobre a verdade, sobre amor. Então, eu quero produzir algo assim parecido com o Randall Wallace. Ele é minha inspiração. Acho fantástica a sua pergunta, porque eu gostei de falar sobre isso. Ayrton, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Queria agradecer hoje a sua participação aqui com a gente na TV Câmara e pedir para você divulgar as suas redes sociais, para as pessoas poderem conhecer o seu trabalho, também os seus livros estão disponíveis, né? Estão disponíveis na página da Amazon. As pessoas podem procurar pelo meu nome. Jogar o meu nome no Google, você vai achar Ayrton Batista. Vocês vão achar a minha página na Amazon, vão ver todos os e-books que eu tenho lá. E o meu Instagram é @Ayrton Batista, Ayrton com Y, Batista, primeiro T é duplo, né? Então é isso, @Ayrton Batista, Instagram. E é isso. Tá certo, obrigada. Esse foi, então, nosso ponto de vista de hoje com o roteirista, escritor e alpinista Ayrton Batista. Muito obrigada a todos pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.